Opa, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, CPF na App Store, QI de IA, tecnologismo e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre o gerenciamento de estoque by Amazon, isso já existe, esse fulfillment já existe. O que é novo é o serviço de entregas, a UPS da Amazon, o Seller Flex. Sobre o YouTube com tela bloqueada, eu vi o vídeo em segundo plano, basta você usar o Opera Mini. Vai lá no YouTube, dá o play, desliga a tela, aí vai desligar o som. Mas aí você dá uma olhada na tela bloqueada e você vai ver os controles multimídia. Aí no controle multimídia você dá o play. Aquele mesmo truque que funcionava com o Safari agora não funciona mais, tá funcionando com o Opera. Fica aí também a dica. Tenho também 3 meses de Todoist, graças ao Coca Welton Luiz. O código tá aqui nas notas desse episódio e para você resgatar, todoist.com/redeem. Obrigado, Welton. E conservadores não gostam de tecnologia, causou. Acho bacana que hoje a gente consegue desenvolver um diálogo, porque você já sabe que eu não falo muita besteira, eu falo mais ou menos algo com fundamento. Dá pra gente ter uma conversa. Eu tenho amigos pastores, padres de diversos ramos. E uma coisa é você conhecer um pastor, onde você tem todo um respeito, e outra coisa é você crescer com alguém que venha ser pastor, uma pessoa que você brinca, que xinga, né? Você tem uma outra relação. E isso me ajuda muito. Claro que quando eu falo essas coisas, tem uma galera que ainda não entende a ideia. Aos pouquinhos vai pegando. Gente que diz, pô, Coca não fala de política, fala de tecnologia. Primeiro de tudo, política é permitido a todos, por isso que basta você ser, em tese, o mais votado, que você é eleito. Sendo simplista, reducionista, né? Mas em tese é mais ou menos assim. Então, política é pra todo mundo. E segunda coisa, eu não tô interessado na política esquerda, direita, ditadura ou qualquer outra coisa. Eu tô interessado nas implicações tecnológicas, porque a tecnologia, ela é disruptiva e muda tudo. Ela não muda só o jogo, a tecnologia muda as regras do jogo. Há um tantão de tempo atrás, mandava quem tinha as terras. Esse era o poder. Depois, passou a mandar quem tinha o poder religioso, teve uma hora que quem mandava era quem tinha o poder do comércio, ou burguesia, depois quem tinha os meios de produção, a indústria, e já a gente vai entrar no poder da tecnologia. Vai mandar quem vai mandar no final das contas é a tecnologia. E a gente não tá preparado, não tem sistemas filosóficos, políticos, sociais preparados para isso. Esse é o meu ponto. Então, passa por política. Esquerda e direita, acho que hoje tá claro o entendimento que a esquerda é uma questão de você dar mais direitos ao povo do que qualquer coisa. Aquela, tomar os meios de produção, isso já caiu. Marx, ele é um pensamento antigo. Poderia ter sido bem sucedido até. Acho que em algum momento a gente vai voltar para aquele pensamento. Mas os capitalistas, eles foram malandros, viram as reclamações de Marx e adaptaram. Quer dizer que, né, a gente precisa dar voz para esses manés aí. Manés não, acho que operário é mané, mas os donos do meio de produção, né, esses manés aí, vamos deixar eles votarem. Pô, 16 horas por dia, né? Eles querem 8, tá bom, trabalhem 8. Foi exatamente a adaptação do capitalismo que fez com que a gente chegasse hoje. O nome bonito para essa adaptação é livre mercado, livre comércio, vamos chamar de liberdade. A evolução biológica só é a evolução biológica exatamente pela adaptação. E essa adaptação acontece em função dessa liberdade, da profusão de genes, que aplicando num padrão humano seria essa profusão de ideias. Então a gente já chegou numa palavra-chave, liberdade. E a liberdade, aí eu já miro em 3, que é o conservadorismo. Conservador tem liberdade. Em tese, o conservador é difícil de definir. Nem mesmo os próprios conservadores chegam num consenso. Mas um conservador é o cara que ele é liberal no mercado, mas nos costumes ele é mais tradicional. Ele quer manter a ordem, tem palavras bonitas. Até acredita numa certa liberdade do indivíduo, mas é aquela liberdade até o ponto de não atrapalhar, ameaçar a vida em sociedade, vai. Que parece mega bonito isso, mas é uma liberdade só até a segunda página. É uma liberdade
capacidade ditatorial. Você pode fazer o que você quiser, desde que não seja proibido. E esse não é o perfil da tecnologia. Tecnologia, ela é disruptiva. Você conservar ideias, manter tradições, ordem natural. Tecnologia é a coisa mais antinatural que existe. Um conservador, por ser liberal no mercado, Uber, tá legal, não, pode ter Uber sim, né? Você pode até parecer que é pró-tecnologia e talvez até goste de algumas coisas da tecnologia, mas a tecnologia bruta, ela é livre e disruptiva, não combina com conservadorismo. Coca, então o mistério tá resolvido. A gente precisa ser anarcocapitalista, a gente precisa ser libertário, que é o novo nome dos anarquistas, a gente precisa ser liberal ao extremo. Pois é, esses modelos acreditam que você é um ser livre, que você tem livre-arbítrio, capacidade de escolha. Só que você não tem essa capacidade de escolha. Hoje a tecnologia, ela consegue prever o seu comportamento. E isso eu não tô falando de uma tecnologia daqui a 20 anos. Tô falando dos 300 likes que você dá no Facebook, e o Facebook consegue prever o seu comportamento. Você não tem capacidade de escolha. Você é um algoritmo, você é um somatório de dados. E com esse somatório de dados, você vai ter um comportamento padrão que hoje já é identificado. Logo, portanto, você não é livre. Você é o resultado desse algoritmo. Então, como é que você pode falar de liberalismo e demais se você não é livre, se o princípio fundamental já não existe? Tá na hora de surgir um novo pensador, Mises, Marx, qualquer um desses, para repensar o modelo sociopolítico com base na tecnologia ou ciência, dê o nome que você quiser. Os modelos atuais para encarar a política é como se você se tratasse com um curandeiro, como se você fizesse simpatia. É um conhecimento ultrapassado. Só esse é o meu ponto. Se você é de esquerda, de direita, conservador, liberal, anarco-capitalista, fica chateado comigo não. Não é uma crítica pessoal, é uma troca de ideias. Só tô apresentando o problema. O problema é que eu não sei a resposta e posso estar errado também. Só isso. E sobre o Bolsonaro, qual o problema do Bolsonaro? Usando tecnologia, referencial de tecnologia. O problema do Bolsonaro é que ele é radical, tá sendo vista como um messias que vai resolver o problema. Por mais que sim, a situação esteja caótica e precise de soluções radicais não resolvem. Messias, o salvador da pátria, a gente já passou por isso e viu que não funciona. Na época do Collor, a gente queria um maluco e veio um maluco. E o que aconteceu? Agora a gente tá querendo um radical. A gente tá pronto para segurar a onda do que significa ser um radical. Seu Dória também veio como salvador da pátria. Aí, olha, o que ele tá aprontando? Uma boa opção seria alguém conciliador, capaz de fazer as ideias circularem, ouvir os dois lados, chegar no meio termo. Política é isso no final das contas, chegar no meio termo. A gente teve recém aí alguém que não conseguia chegar no meio termo e teve seu governo interrompido. Fora que o Bolsonaro não é militar, propaga isso com louvor, mas não sabe fazer flexão e também não sabe atirar. Vai ver o vídeo recente dele atirando. Enfim, tá na hora de surgir um tecnologismo, uma nova corrente de pensamento. Partido, em tese, tecnológico, a gente já tem, né? O Partido Pirata, chamar o Mr. Robot. Notícias. Coca-Tech. E Coca, qual é a grande sensação do momento? Grande sensação do momento, Guerra nas Estrelas, né? O trailer lá nos Estados Unidos, pré-venda Fandango, que vende ingresso, quebrou. Que trailer. Falando de entretenimento, a Apple fechou um acordo com o Steven Spielberg para fazer, como é que era o nome do Brasil? O Amazing Stories, aqui no Brasil, histórias maravilhosas. Passou na Globo, finalzinho dos anos 80, iniciozinho dos anos 90. Segue a linha de Além da Imaginação, lembra disso? Ou então, numa Twilight Zone, ou então numa referência mais moderna, lembra um pouco Black Mirror, Steven Spielberg. Tá começando a ficar interessante. Esses documentários do Apple Music, com todo respeito, o Carpool Karaoke, que teve investimento a princípio maior, o Planet of the Apps, mas não parece algo próprio de um canal premium. Agora, né, tá mudando. Outra coisa que eu falei ontem, a série do Elvis Presley que foi cancelada, ela foi cancelada porque o chefão do estúdio estava envolvido com um assédio sexual. Aí sim, é justo. A Apple não tem essa política toda verde, essa coisa de energia renovável, preocupação com os pacotes, usando cada vez menos plástico e também no próprio papel, fibras novas, partindo para reciclagem, justo não se envolver com essas celeumas. Quem tem dinheiro manda, o seu voto é o seu dinheiro, então escolha muito bem aonde você aplica o seu dinheiro, aonde você passa o seu tempo. Isso é uma maneira de apoio. Por exemplo, tem CPF na nota e agora também na App Store. Falei com vocês ontem, tava aqui configurando meu iPad, né, fiz a atualização do beta, pipocou, Apple
Pay, tudo já mensagem em português. Obviamente que eu tentei, mas não, essa operadora não aceita o Apple Pay. E logo depois eu fui fazer uma compra na App Store e a App Store falou, coloca aqui o seu CPF. E aí a galera que trabalha com contabilidade não me ouve. Pula e avança em 30 segundos e depois você volta. Mas colocar, eu entendo, sonegação, CPF, mas é uma aberração o CPF. Porque uma criança, né, 5 anos, vai lá comprar uma bala, não pode comprar a bala porque não tem CPF. Ah, não, mas aí tem um caso especial. Não, peraí, uma criança de 5 anos não pode comprar. No caso específico da App Store, você paga com cartão de crédito ou débito. Tem lá cartão de crédito, cartão de débito. Antigamente era só cartão de crédito e internacional. Os pagamentos eram feitos em reais. Hoje já está aceitando cartão de crédito nacional, porque na hora de você pagar, eles convertem. Lembra aquela coisa lá do Banco Central, né, de antecipar o pagamento? Enfim, tá permitido. E também cartão de débito pela mesma brecha, mas não é qualquer cartão de débito. Tem lá, né, os específicos, os bancos, os acordos, exatamente aqueles que fazem essa transação. Às vezes, quando eu compro pelo PayPal, tem como você escolher a moeda. Aí eu escolho, olha, eu quero pagar em reais. Tô fazendo uma compra nos Estados Unidos, mas eu quero pagar em reais. Aí é feita a conversão e ele bloqueia, ele não deixa. Diz, não foi autorizado, o cartão não deixou. A única moeda que o cartão aceita é dólar e tal. Embora eu possa pagar em euro, por exemplo. Aí ele vai e converte do euro para dólar e aparece na fatura. Mas em real, propriamente tal, não dá. Talvez isso seja uma exigência do Brasil. Não, agora tem que ter. Mas, né, você tá pagando em dólar, tudo indica que o faturamento está rolando lá fora. Se fosse uma exigência dos Estados Unidos, pediria também para outros países. Eu não vi nenhum outro país. Agora tá exigindo aqui um documento de identificação. Uma outra possibilidade é alguma coisa entre Brasil e Estados Unidos, uma exigência ali de uma regra entre os dois países, de importação, mas não fiquei sabendo de nada. A princípio seria, né, um preparativo para, né, vamos começar a cobrar em real. Aqui no Brasil precisa de CPF, coisa que eu não entendo, né? Eu tava falando de você paga com dinheiro. Outro dia eu fui na Lojas Americanas. Aí o cara falou, me dá o seu CPF. Eu falei, não, eu só posso passar se você me der o seu CPF. Tá bom, deixei as compras e fui embora. Semana passada fui comprar uma calça. Aí, qual o seu e-mail? Não tem e-mail. CPF também não tem, sou americano, eu uso passaporte. E calça é uma coisa cara. Rapidinho passou ali a compra. Talvez eu até não seja um bom brasileiro, esteja facilitando a sonegação. Daqui a pouco também vai querer que eu combata assalto, né? Outra coisa, segurança de iOS. O Felix Krause está dando dicas bem legais. Quando aparecer uma mensagem, um pop-up, digita aqui a sua senha de iTunes. Vira e mexe, aparece isso. Não, digita aqui a sua senha de credencial para backup, sei lá para que o sistema quer que digite. Mas nem sempre isso é do sistema. Pode ser do aplicativo. O próprio aplicativo pode mandar uma mensagem igual e aí nessa o aplicativo rouba a sua senha. Obviamente, você usa aplicativos de boa procedência e de boa procedência não necessariamente é que veio da loja, mas são desenvolvedores confiáveis que você conhece o trabalho. Pipocou um pop-up assim, num aplicativo que você meio assim, já desconfia. Melhor, desconfia de todos. O que você pode fazer? Aperta o home. Quando você aperta o home, você sai do aplicativo. Se for um pop-up do sistema, você não vai conseguir sair do aplicativo, você vai ficar preso naquele pop-up. O pop-up não vai fechar. Se o pop-up fechou, era do aplicativo. Eu não sei, mas talvez possa ser também de site. No site pode jogar o pop-up. Enfim, aperta o home que você vai ter um bom indício. Melhor ainda, até. Tipo, quando você recebe um e-mail e você não clica no link do e-mail. Precisamos que você verifique não sei o que lá no seu banco. Clica aqui. Você não clica. Por via das dúvidas, talvez não. Eu tô com um problema ali no banco, eu tenho realmente conta nesse banco. Deixa eu fazer o seguinte, vou entrar no banco e vejo se tem alguma notificação. Você pode usar o mesmo raciocínio. Vai lá nos ajustes e vê se os ajustes estão pedindo a sua senha. Aí você, ou então, se na tela bloqueada aparece, entra aqui o seu Apple ID, com aquela notificação de sistema, aí é confiável, fica atento. E Coca, é verdade que agora podem saber com quem que eu tô conversando no WhatsApp? Não é exatamente assim. Eu, pessoalmente, gosto de não deixar que eu tô online. Na época era ICQ, você sabia quando a pessoa tava online ou não, né? E automaticamente se a pessoa tá online, ela tá na frente do computador. Você podia saber quando que a pessoa foi dormir, né? Quando você meio que rastreava a vida da pessoa. Você marcava alguma coisa com a pessoa, quer dizer que você me deu um perdido e tá aí online no ICQ. É uma maneira de stalkear. Na época eu tinha um computador que ficava ligado direto, então eu deixava o meu ICQ logado, ficava sempre online. Já era meio noiado ali com privacidade. Aliás, o Coca Navas falou que o Google Fotos dele tava georreferenciando fotos sem dados de GPS. Por quê? O Google tá pegando, peraí, essa foto aqui, isso aí é a Torre Eiffel. Já colocava Paris. Ele deu uma olhada em fotos escaneadas e tava lá já a localização. Eu peguei o meu Google Fotos e vi fotos de Machu Picchu, Sevilha, Granada, enfim, vários lugares. Fotos que eu tirei em 1996, já com câmera digital Casio QV
QV10, QV11, mas que não tinha GPS na câmera. Ele conseguiu identificar. Machu Picchu até vai, é fácil de você identificar, mas aquela coisa Moura ali da Espanha, identificar exatamente a localização. Excelente trabalho do Google. Aí, ó, inteligência artificial, que é meio burrinha, né, às vezes. Teve o Dow Jones fez um... Quem trabalha com bolsa, com banco, sabe que, né, a coisa ali é meio zoada. E você tem um ambiente de teste e vazou. Foi um glitch. Tecnicamente foi um glitch. Mas o cenário que eu imagino, eles têm lá um ambiente de testes e no ambiente de testes eles fizeram uma brincadeirinha, ó, a Apple vai comprar o Google, o Steve Jobs conversou com os carinhas do Google, deixou no próprio testamento as instruções, agora a Apple vai comprar o Google, vai pagar tanto, uma notícia. E essa notícia é fake ali, passou, ficou 2 minutos no ar, passou para o ambiente de produção, qualquer pessoa que opera, peraí, não, isso aí não é verdade, deixa eu dar uma olhadinha, perceberia que foi um erro, não tira a responsabilidade da bolsa, mas os bots, os algoritmos não têm essa inteligência. Aliás, fizeram uma estimativa do QI das inteligências artificiais do Google, da Siri, e o Google ficou com 47 pontos. Depois vieram algumas outras inteligências chinesas, Bing ficou em quinto, a Siri ficou em sétimo. Bing fez 32 pontos, Siri fez 24. Pô, qual que elas são burrinhas. Ser humano adulto tem 80 pontos, pelo menos 80 pontos. Abaixo de 80 pontos é QI de macaco. 40, 50 pontos é uma criança de uns 5 anos. Você vê que essa inteligência tem que evoluir um pouquinho mais. Mas também quando estudar, quando aprender, ninguém segura. E falando de assistentes, quem chegou aqui no Brasil? O M. Sabe quem é o M? M é a Siri do Facebook. Ali no Facebook Messenger, tá conversando com alguém, aí você, poxa, queria ligar pra fulano, aí pipocar uma mensagem, você quer que eu faça essa ligação pra você? Você tá num grupo, aí começa, hoje de noite vamos no cinema. Não, vamos no teatro. Ah, vamos no restaurante. Aí o M vai sugerir, vocês não querem fazer uma enquete? Hoje é aniversário de alguém, o M vai te avisar, ó, hoje é aniversário, você não quer mandar uma mensagem de felicitações? Vai ficar ali de olho na conversa, tentando te ajudar em português. M em português. Agora o Facebook, ele foi constrangedora a situação. Eu não diria que ele deu uma garoteada maior. Que nem aquela apresentação do Zuck, onde ele passa pelas pessoas e todo mundo ali com o óculos de realidade virtual e não vê o Zuck passar. Aquilo causou um impacto negativo. E o Zuck tá fazendo uma doação para Porto Rico, mostrou o estrago, o caos, através da realidade virtual. Colocou o seu avatar passeando por Porto Rico. É uma garoteada porque soa mal, né? Parece uma falta de empatia, que hoje uma viagem, né, real, né, presencial, tem uma importância diferente do virtual. Um dia isso vai mudar. Claro que para isso mudar, a gente precisa de ações como essa que fez o Zuck, mas soa mal, né? O Zuck, ele é meio, né, autista, né? Ele não tem muito jogo de cintura. Acabou sendo mais sobre realidade virtual do que sobre Porto Rico. Falando de redes sociais, o Twitter vai ter uma função de salvar para ler depois, #Save for Later, uma ferramenta de bookmark. Era meio que a estrelinha fazia, né? Deixa eu favoritar isso aqui para consultar depois, mas aí acabou virando um coraçãozinho, precisa de uma ferramenta de bookmark. O Twitterific voltou, aplicativo para Mac da Icon Factory, preço de Tweetbot, e veio através de Kickstarter. Tinha morrido, aí fez aquela campanha no Kickstarter. Se vocês quiserem, a gente volta. Precisa desse tanto aqui. Tem um interesse histórico, mas como software, né, não sei, ainda sou Tweetbot. Só se você curtia Twitterific e gostava, né, fico pensando como é que vai ser. Twitter mexe alguma coisa, eles estão fazendo agora o Happening Now, que é para mostrar tweets que estão acontecendo agora, né, de eventos específicos. Aí tem que colocar isso no aplicativo. Bem que isso talvez fosse até algo mais próprio do Twitter, enfim. Mas alguma nova característica, 280 caracteres. Aí, como é que consegue a grana para mexer no aplicativo? Vai fazer outro Kickstarter? Esse aplicativo tem uma carinha de que vai ficar desatualizado. Falando de atualizações, Pixelmator para iOS chegou com drag and drop e o suporte às imagens High Efficiency, o novo protocolo. Hoje deve pintar uma atualização do Spark com enviar depois e lembretes de follow-up. E o Snapchat tá com... Gostei da ideia de cartões com informações do Snap. É um restaurante. Opa, peraí. Foi nesse restaurante aqui. Tá, fica em tal lugar. Essas aqui são as avaliações que ele tem, o cardápio. Pra você chegar lá de Uber é 1 minuto. Quer que eu peça o Uber? Mega proativo. Quase como se fosse um assistente pessoal, né? O Amy rodando no Snapchat. E falei do Zuck. O Timóteo tá passeando pela Europa. Se reuniu com o Macron. Falou que, olha, no futuro talvez a gente tenha que pagar impostos no país onde os produtos são vendidos. Hoje isso escoa pela Irlanda. São pagos impostos na Irlanda e escoa pra Europa. Devem rolar parcerias também na França, em locais de startup, Oxford também, na Universidade
universidade. A Apple tem que atrair essa galera de tecnologia. Ele disse, óculos ainda não tem tecnologia bacana pra gente colocar realidade aumentada. Mas isso hoje, um dia vai ter. E Coca, é verdade que o Timóteo disse que aprender a codificar é mais importante do que inglês? Não foi exatamente isso. Você precisa de uma linguagem para se comunicar, né? Inglês, a sua língua mãe é importantíssimo. O que ele disse foi o seguinte, você francês, vale mais a pena você aprender a codificar do que aprender a falar inglês. Porque falando inglês, você vai se comunicar com as pessoas que falam inglês. Agora, se você aprender a codificar, você consegue falar com as 7 bilhões de pessoas na Terra. Você pode criar um aplicativo e atingir todas essas pessoas. Obviamente não vai atingir todo mundo, nem todo mundo tem acesso à internet. Teve um pouco de exagero e as pessoas exageraram mais ainda. Mais importante do que inglês é aprender a codificar depois da sua língua mãe. Mas voltando para a falha do WhatsApp, é exatamente isso. Ver as pessoas que estão online, seus contatos, cruza as informações e aí com isso, foi dormir, acordou, ver as outras pessoas que estão acordadas e aí conseguiria saber com quem você está conversando. De privacidade no WhatsApp, a única coisa que você pode ativar, tem aquele visto por último, isso você pode esconder, ninguém vai ver, só os meus contatos, mas o online, quando você fica, não tem como você esconder, mas não é exatamente uma brecha do WhatsApp, ele funciona assim. Agora, se você instalou o AdBlock Plus, a extensão pro Chrome, nos últimos dias deu ruim pro seu lado, era uma extensão falsa. Eu instalei o AdBlock, mas foi no Firefox quando formatei o Mac, para ver como é que pode dar ruim, fica atento, né? Pode dar ruim. A Nubank vai exigir, por exemplo, você tem o seu iPhone, você usou para consultar o seu cartão, e aí você pode vincular o seu cartão a esse aparelho, de tal maneira que você não pode emprestar mais o seu aparelho para um amigo, deixa eu consultar aqui as minhas transações, e o seu amigo entrar com as informações dele. É um aparelho por cartão, não é um cartão por aparelho, é o contrário. Pelo menos nesse momento, eu consigo ter o mesmo cartão em vários dispositivos, mas uma vez que eu autorize esses cartões nesses dispositivos, esses dispositivos não vão poder consultar outros cartões. Você pode acessar via web, até pela web você pode bloquear o cartão, né? Segurança. Tem um projeto de lei que daria acesso aos policiais militares para fazer as suas operações, acesso aos dados dos cidadãos. Por um lado, é a informação ficando cada vez mais acessível, por outro lado, é a polícia militar fazendo uso da tecnologia. De novo, isso é política. A tecnologia de novo se mexendo com política. E assim, falei demais hoje, né? Eu vou ficando por aqui. Amanhã é feriado, é dia 12 de outubro, dia das crianças e também da padroeira do Brasil. Dia 15, de sábado para domingo, é o horário de verão. Não vai se esquecer, se embananar disso. É também o dia do professor, dia do mestre. No meu calendário, já tá aqui que o dia do mestre é de 14 a 15. 2 dias o dia do mestre. Isso porque o horário de verão já tá fazendo, já tá aprontando, já tá bagunçando o meu calendário. Então, fica ligado. É provável que na sexta-feira eu faça mais um episódiozinho, costurar algumas coisinhas. Aí eu falo mais sobre o horário de verão. Mas se você for viajar, né, já fica esperto. E para você que propõe paz, faz comunhão, desperta a sabedoria, que estende a mão, inicia diálogo, encaminha para a aventura da vida, não só ensinando fórmulas, regras, raciocínio, mas questiona e desperta para a realidade, que não só dá o seu saber, mas faz florescer o saber do aluno, o nosso muito obrigado. Em especial para Ellie Batista, que deu sua vida para salvar crianças. Requiescant in pace.